Pronto, pronto. Galera, hoje a gente vai entrar mais uma vez num assunto meio polêmico, né? Como sempre, assuntos meio delicados, né? Abertos sempre a dúvidas e tal, e mais uma vez eu vou abrir espaço para pergunta no final. Então hoje, galera, a gente vai entrar numa linha de pensamento que é o reino do anticristo como um governo global, certo? Governo único global. A gente já falou um pouquinho sobre esses aspectos, né? Como poderia ser implementado um governo único global. Aí as pessoas pensavam assim: para que o anticristo seja aceito por todos os povos da terra, ele deve ser, assim, em termos de raça, de uma raça misturada, né? Ele deve ser mistura de judeu com árabe, com isso, com aquilo, porque aí todo mundo vai se identificar com ele e vai falar: eu aceito esse cara como meu líder, porque ele é parte do meu povo, parte do seu povo, e por aí vai. Então acho que ele deve ter essa origem mestiça, no sentido de misturado em algumas raças. Eu acho essa teoria completamente fraca e desnecessária, porque nós temos uma outra opção simples, que é: para você ter um governo único global, você, com um líder global, você precisa apenas ter um problema global, certo? Só isso. Você tem um problema global, você tem uma solução global. Nós vivemos um pouquinho isso na história recente, na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. A Primeira Guerra Mundial devastou milhares de vidas por vários motivos, né? Não só pela guerra em si, mas por doenças que foram disseminadas também. E aí, quando termina a Primeira Guerra Mundial em 1918, acho que a Dercy Gonçalves já está com... Não, Bibi Ferreira, que faleceu, né? Já está já com uns 40 anos nessa época. Brincadeira com a Bibi Ferreira, mas vocês veem que ela na década de 60 ela já era idosa, né? Eu fico pensando: caramba, que longevidade, e a voz dela foi melhorando, isso que é incrível, né? Para não ficar zoando a senhora, né, que faleceu e foi uma ícone, né, do teatro, né, da música, não só brasileira, mas internacionalmente. Então, em 1918 termina a Primeira Guerra Mundial e eles pensam assim: olha, não foi muito legal esse negócio de guerra não, vamos combinar aqui um jeito de não acontecer isso de novo? Aí todo mundo: vamos sim, realmente não foi legal, vamos arrumar uma solução mais diplomática para isso. Então eles criaram um negócio chamado Liga das Nações. E a Liga das Nações foi criada para impedir que houvesse uma Segunda Guerra Mundial. Mas acho que é óbvio, né, que não deu certo, né? Você sabe que rolou a segunda. E aí, usando uma estratégia bem cafajeste, assim, para tentar esconder o mau êxito, o que eles fizeram? Aconteceu a Segunda Guerra, e aí no final da Segunda Guerra eles pensaram: a gente realmente dessa vez precisa impedir que aconteça a terceira, porque ao contrário da primeira, dessa vez terminou lá no Japão com 2 bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima. E se o negócio progredir mais, daqui a pouco está todo mundo com bomba atômica, vai ser a devastação total do ser humano e dos seres vivos sobre a face da Terra por causa da radiação nuclear. Então eles ficaram mais preocupados em garantir que isso não acontecesse novamente. E aí a mesma instituição que se chamava Liga das Nações, que já estava com o filme queimado, porque não conseguiu impedir a Segunda Guerra, virou a Organização das Nações Unidas. Então a mesma coisa que fizeram com a FEBEM estava com o filme queimado, né? FEBEM ela não recupera os jovens e tal, e aí mudaram para a Fundação Casa, para ver se, né, muda um pouquinho, mudando o nome, muda a história. Assim também o Caveirão lá no Rio de Janeiro, que é aquele blindado da Polícia Militar, ele mudou de nome, agora ele é o Pacificador, né? Porque Caveirão é coisa de morte, né? Então ficou assim, grupo de extermínio, né? Vocês entram na favela para matar homens, mulheres, crianças e idosos. Então mudaram o nome para ver se dá uma maquiada na história. Ou como Alfred Nobel, por exemplo, que é o cara que ficou famoso por criar o dinamite e matar milhares de pessoas por causa disso. Ele falou: cara, eu preciso limpar meu nome, né? Então vou pegar minha fortuna e os dividendos ou os juros da minha fortuna eu vou premiar os cientistas mais famosos. Então eu não vou ser conhecido pelo cara que criou o dinamite, vou ser conhecido pelo cara que patrocina as artes e a ciência, né? E daí veio o prêmio Nobel. Então é mais ou menos o que o Bill Gates está fazendo também, né? Que sempre foi acusado de ser monopolista e tal com a Microsoft. Aí ele criou a Fundação Bill e Melinda Gates para
fazer uma média ali, tentar terminar sua história como filantropo, não como concorrente desleal. Foi isso que aconteceu com a ONU. A ONU se tornou essa instituição que ela tenta resolver um problema global, que é o problema da iminente extinção do homem sobre a Terra, tá bom? Isso nunca foi uma realidade tão próxima. A extinção da humanidade sobre a Terra nunca foi uma realidade tão próxima, e quem fala isso não é o crente esquizofrênico pentecostal, não, são os próprios cientistas, porque os cientistas eles têm um comitê nuclear internacional que eles têm o relógio do juízo final, que é o Doomsday Clock. Esse relógio, ele significa, o ponteiro dele indica o quão perto a humanidade está de ser destruída por alguma catástrofe global. Quanto mais ele se aproxima de meia-noite, mais próximo está desse fim do mundo, e ele está 3 para meia-noite, se eu não estou enganado. Cada vez eles estão colocando mais próximo. Marcelo, se você puder, coloca aí pra gente na internet, é o relógio do juízo final, só para o pessoal ver que eu não inventei isso aqui não, porque tem gente que acha que eu estou inventando essas paradas aqui, tá? Só um detalhe, na última aula eu falei de mutação genética, aí teve um rapaz que falou assim, mas isso é impossível Deus permitir isso, porque senão a linhagem do Messias seria corrompida. Não, a linhagem do Messias é exatamente a que não foi corrompida. Inclusive quando na época de Noé a gente crê que houve essa mutação, essa engenharia genética, quando a Bíblia fala que Noé e sua família, Noé era perfeito nos seus caminhos, a palavra perfeito em hebraico é tamim, não significa moralmente perfeito, significa geneticamente perfeito, porque é a mesma palavra que era usada para falar do cordeiro que precisava ser perfeito para ser sacrificado. É lógico que o cordeiro não era moralmente perfeito, porque o cordeiro não tem juízo moral, né? Pô, cara, não vou dar um coice nessa pessoa não, porque isso aqui é um crime, né? Pode ser processado por lesão corporal e tal. Então não é uma perfeição de comportamento nem de pensamento, é perfeição física, e não podia ter mancha, nem mácula, nem defeito. Então Noé foi escolhido para ser o homem que daria continuidade ao ser humano sobre a Terra, porque ele era geneticamente perfeito, sua genética não tinha sido deturpada pelos anjos caídos que creio eu estavam fazendo isso. Encontrou, Marcelo, alguma imagem aí do relógio? Aqui no retorno aqui para mim não está no telão também não. Põe pra gente aí uma imagem do relógio do juízo final. Por que eu estou falando disso? Eu estou mostrando para vocês que pessoas muito importantes no planeta Terra estão preocupadas com o risco de um problema global, e existe uma instituição global para resolver esse problema global, e é dessa instituição que vai vir o governo único global, tá bom? Então tá ali, ó, deixa eu ver qual, não sei qual matéria que é mais recente aqui. Coloca essa aqui da esquerda aqui embaixo, essa aqui do Poder 360, isso. Ó, relógio do juízo final continua deve ser 2 minutos de meia-noite, né? Então tá ali, ó, o boletim dos cientistas atômicos, 2 minutos e meio para meia-noite. Significa o quê? Está muito pertinho do mundo ser destruído por uma catástrofe global, seja ela nuclear, ou uma crise climática, ou outros assuntos afins. Então, pessoal, tem gente que fala assim, os crentes ficam falando sobre o fim do mundo. Não, os crentes não, esse pessoal está falando sobre o fim do mundo. Isso aqui é o comitê nuclear dos cientistas nucleares falando o quão perto o mundo está de ser extinto, ou sofrer um cataclisma global. E aí o que é triste é que os cientistas top do mundo estão falando sobre extinção da humanidade, e a igreja está pensando em jogar bolinha de gude e soltar cafifa, entendeu? Pipa, sei lá, não sei como é que chama aqui em São Paulo. Como é que chama? Pipa? É pipa? Pipa, né? Então, aí o pessoal fala assim, vocês ficam falando muito negócio de final dos tempos e tal. Deixa eu só ajeitar o celular aqui rapidinho.